Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos pré-adolescentes. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, estamos iniciando uma nova jornada, um novo trimestre, o segundo trimestre da CPAD em 2022 da classe dos pré-adolescentes. Hoje nós vamos estudar sobre conhecendo o caráter de Deus. Está sensacional essa lição aqui com vocês. E a aula de hoje é a lição de número 1, onde nós vamos trabalhar sobre o tema Quem é Deus? Ou seja, nós vamos estudar nesse trimestre sobre a teologia sistemática, doutrina de Deus. E eu espero que Deus em Cristo fale com você, use você e que você seja um instrumento em Jesus. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita aí, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí teu likezinho, teu gostei, participe conosco nessa ministração, colocando aí também o teu comentário, hashtag Glória a Deus, participando, glorificando a Jesus também. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes. Tem muita coisa boa aqui no canal e você pode ter acesso a todo esse material no link na descrição desse vídeo. Se você conhece alguém das classes dos adultos e jovens, indica o nosso material para esse povo bonito. Manda aí os nossos estudos em Cristo Jesus, porque lá nós temos o Facilita EBD, onde tem recursos para esses professores, como o esboço da minha aula, como também os slides para edificar essa turma abençoada em Jesus. Mas vamos deixar de conversa e vamos então para a aula de hoje, para a glória de Deus. Hoje nós chegamos na lição de número 1, aqui da classe dos pré-adolescentes, onde nós vamos trabalhar sobre quem é Deus. Vamos estudar uma doutrina da teologia sistemática conhecida como teologia própria, ou doutrina de Deus, tá bom? É claro que nós não temos condições nenhuma de estudar o Senhor na sua essência. Nós vamos estudar aquilo que a Bíblia apresenta para a gente a partir da ótica da lição. As nossas bases bíblicas, e é importante você apresentar essas bases bíblicas para o teu aluno, estão localizadas em alguns textos. Primeiro, Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27. Depois, Isaías 45, 18. Lê esse texto com seus alunos. Apresenta também, a Bíblia diz que se localiza lá em Jeremias capítulo 10, versículo 6. E deixa Deus te usar na Escola Bíblica Dominical da tua igreja em Cristo Jesus. Hoje nós vamos estudar a respeito da existência de Deus e, ao mesmo tempo, nós vamos tentar compreender sobre quem é Deus. Pastor Ezequias Soares, ele faz questão de comentar na Teologia Sistemática Pentecostal, que é publicada pela editora CPAD, destacando o seguinte argumento, que a Bíblia não tem preocupação nenhuma de provar a existência de Deus, pelo fato da Bíblia relatar que Deus é aquele que é Senhor dos senhores, Rei dos reis, o Rei da glória. Então pega isso aqui porque é muito importante para você também em sala de aula. Outro detalhe que você também descobre é que a Bíblia, já na primeira página, no primeiro versículo, ela faz também questão de dizer que no princípio Deus criou os céus e a terra. Ele criou todas as coisas por sua vontade, demonstrando então a sua soberania, o seu poder e quem ele é. Quando nós olhamos para a Escritura, também entendemos que nós não vamos ter condições nenhuma de estudar a Deus em sua essência. Afinal de contas, nós não podemos colocar Deus em um tubo de ensaio, pesquisar a respeito dele. O que nós estudamos então na teologia? Estudamos a palavra de Deus. Estudamos a Escritura, a mensagem, a revelação inspirada por ele, que é a Bíblia, e a partir da Bíblia nós procuramos os versículos de forma sistemática sobre tudo aquilo que descreve o Senhor, que fala a respeito do seu caráter, da sua essência, da sua pessoa, de como ele se revela a nós, em Jesus também. Paul Tillich, em sua teologia sistemática, ele faz questão de dizer que Deus está além das coisas infinitas. Deus está além das nossas compreensões. Deus está além dos nossos conceitos.
Então, quando nós paramos para entender sobre a sua grandeza, compreendemos que ele é transcendente, ele é superior. E o próprio profeta Oséias, no capítulo 6, versículo 3, fala a respeito da necessidade de procurarmos aprender sobre as coisas de Deus, sobre a presença de Deus, sobre quem ele é e como ele se revela a nós. Deus se revela a nós através do seu genuíno amor pela morte de Cristo no Calvário em nos resgatar. João capítulo 5, versículo 26 está escrito: o Pai tem vida em si mesmo. Ele existe por si só. E ele se revela em Jesus, no Cristo. Aqui nós encontramos o plano de Deus também. E esse Deus, que é criador de todas as coisas, ele decide então se deixar conhecer. Como Deus então decide se deixar conhecer? Ele se revela a nós pela criação. Ele se revela a nós como ele quer. Ele se revela a nós do seu desejo, da sua forma e especialmente na nossa espiritualidade. Ele pode falar com você no sonho. Ele pode falar com você na escritura. Ele pode falar com você usando pessoas. Ele pode falar com você também na escola bíblica dominical. E já avançando, espero detalhar isso para você. O primeiro ponto da nossa lição trata então sobre a existência de Deus. Tomás de Aquino chegou a dizer que existem 5 vias, a partir da sua ótica teológica, que comprovam a existência de Deus, que demonstram que todo o universo, toda a criação, aponta então para o Senhor. A primeira via trata sobre o seguinte argumento: é a via da experiência e movimento. Essa via da experiência e movimento procura provar o seguinte: provar que todas as coisas que existem estão em constante movimento. E nenhum movimento, cientificamente falando, é provocado por sua própria força. Elas já se encontram em movimento. E tudo aquilo que se movimenta pelo impacto da força, pela provocação da força. Assim, nós podemos entender que todo o universo que se encontra em movimento, ele é movimentado pela presença de Deus, pela existência de Deus. Essa é a primeira via. A segunda via é a via da subordinação das causas, que demonstra que todas as coisas estão subordinadas a alguém, estão subordinadas a um ser todo-poderoso, a alguém que criou todas as coisas, ao grande Senhor, ou seja, a Deus. Tudo aquilo que existe está subordinado a Deus. Tudo aquilo que há na criação presta contas a Deus. A terceira via é a contingência dos seres. Isso quer dizer que os seres humanos, todos os seres vivos, foram criados por alguém. E, especialmente os seres humanos, necessitam de outros seres humanos para poderem sobreviver. E aquele que criou o primeiro casal de seres humanos é o Senhor. Ou seja, sem a existência de Deus, não haveria a existência humana. Deus, então, atua na criação a partir da criação dos primeiros seres humanos. A quarta via é a teoria dos valores, que demonstra que toda a nossa linha de pensamento é guiada por valores. Valores esses que são éticos, valores esses que seguem uma visão ética, por exemplo, cristã ou não cristã, onde nós podemos encontrar sobre a bondade, a nobreza, sobre a busca pela verdade absoluta, e a verdade absoluta, o valor absoluto se revela em Deus. A quinta via trabalha sobre a ordenação de todo o universo. Todo o universo, tudo aquilo que foi criado em perfeição, em ordenação. Você sabia que se a Lua sair do seu eixo, pelo menos alguns graus, nós perderíamos a vida aqui na Terra por causa das grandes enchentes provocadas pelos mares? Você sabia que se a Terra se movesse 1 grau um pouco a mais à frente ou atrás do seu eixo solar, nós morreríamos de frio ou de muito intenso calor? Tudo aquilo que foi criado por uma ordem estabelecida por Deus. Isso também prova a existência do Senhor, conforme Tomás de Aquino. E o que mais revela então a existência do Senhor? A própria natureza revela a existência do Senhor. As Escrituras, e aqui eu quero entrar nesse detalhe com você,
no primeiro subtópico, onde nós vamos trabalhar sobre a palavra de Deus que revela então essa existência de Deus. Quando abrimos a Bíblia, como já disse para você, nós já encontramos um Deus que já está lá, um Deus que é. A própria Bíblia também deixa claro para a gente que esse Deus Todo-Poderoso, ele é Senhor de todas as coisas. Ele é Criador de todas as coisas. E ao mesmo tempo, a Bíblia também demonstra que nós, pela nossa natureza humana, pela nossa pequena compreensão, não teríamos condições de entender Deus em sua essência, em sua totalidade. Mas esse Deus, em humildade e misericórdia, se revela a nós através da Escritura. Pela Bíblia, Deus fala com você na linguagem humana, na nossa linguagem aqui e no nosso veio temporal também. Romanos capítulo 11, versículo 33, é um versículo que você pode ler. Olha o que aqui diz. Quão insondáveis são teus juízos e quão inescrutáveis são então, Senhor, os teus caminhos. Falando então da grandeza de Deus. Você pode perceber o que está escrito também em Isaías 46, versículo 5, que diz assim, a quem me faceis semelhantes, ou a quem me igualeis, ou a quem me comparareis, para que sejamos então semelhantes. Deus falando com o profeta Isaías, se descrevendo então para Israel, demonstrando a respeito da sua grandeza, de quem ele é. Você percebe lá em Salmo 139, versículo 6, dizendo o seguinte, tal ciência é tão maravilhosa, tão alta do conhecimento de Deus que nós não podemos atingir. Ou seja, a grandeza de Deus ultrapassa os limites do conhecimento humano, vai além daquilo que imaginamos. Mas esse Deus que se revela de uma forma assim grande e maravilhosa, também é um Deus pessoal. Ele está presente, pronto para ouvir a tua oração. Olha o que está escrito em Jeremias 33:3. Ele está pronto para ouvir a nossa oração. Está próximo de você também como servo dele. Avançando, o segundo subtópico, trata agora sobre o seguinte assunto. As coisas criadas revelam também a existência de Deus. O apóstolo Paulo deixa claro em Romanos capítulo 1, versículo 20, que todas as coisas foram criadas por Deus, demonstrando que a própria criação revela também a presença de Deus. Paul Tillich faz questão de dizer que Deus é Deus em si mesmo. Ele não precisa de ninguém para existir. E a Bíblia faz questão de revelar exatamente o seu nome quando ele se revela para Moisés, descrevendo que ele é aquilo que ele é. Ou seja, eu sou o que sou. Em outras palavras, Deus se revela como aquele que é Senhor. A sua existência é inexplicável. E o testemunho da natureza, da própria criação, revela também a revelação desse Deus vivo. Olha o que está escrito no Salmos 19, versículo 1 ao 4. Os céus revelam a glória de Deus, e o firmamento anunciam as obras das suas mãos, demonstrando a grandeza de Deus, a glória de Deus, o poder de Deus e quem ele é. A natureza está ordenada em ordem natural, organizada, como alguém que organizou tudo, que criou tudo pelo seu desejo e sua vontade. A Bíblia diz que ele criou tudo por intermédio da sua palavra, revelando então o seu poder e a sua glória. E aqui nós entendemos a revelação desse Deus vivo. Se eu estou te ajudando, contribuindo com você, por gentileza, deixa aí teu comentário e participe conosco nessa ministração. Avançando, vamos então para o segundo ponto que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa CBD. Deus é um Deus pessoal, é um ser pessoal. Esse é o segundo ponto da nossa lição. Ao mesmo tempo que nós estudamos a respeito da sua grandeza, de quem ele é, de forma sobrenatural, acreditando nisso pela fé, como está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 1 e Hebreus capítulo 11, versículo 6, para termos um relacionamento com ele, entendemos que ele se relaciona conosco por intermédio da fé. E esse relacionamento é um relacionamento de amor. Isso quer dizer que ele nos criou para a sua glória. Deus, ele deseja se aproximar de você como professor da escola bíblica, se aproximar também do teu aluno. E como Deus se aproxima de nós hoje? Se revelando em Jesus, se demonstrando em Jesus, através da obra da salvação em Cristo. Avançando, tentando explicar isso para você, o primeiro subtópico do segundo ponto trata agora sobre o seguinte assunto. Deus é um ser real. O comentarista da lição faz questão de dizer que Deus não surgiu da imaginação humana.
Deus não foi criado de uma hora para outra. Deus é criador. Ele nos criou. Nós é que somos criatura. À luz da Bíblia, nós percebemos que ele é um ser real que existe e se revela para nós. Na nossa linguagem, quando você olha para a Bíblia, você percebe que ele fala conosco no nosso idioma. É por isso que a Bíblia, então, ela precisa ser traduzida para encontrarmos a mensagem de Deus. Ela é traduzida em diversos idiomas e a mensagem é a mesma e causa o mesmo impacto nos corações pela revelação de Jesus Cristo. Deus se revela como Criador de todas as coisas. Isaías 45, versículo 18 é um texto que você pode ler também com os teus alunos. A Bíblia nunca se preocupou em provar a existência de Deus. É por isso que eu até brinco em sala de aula com os meus alunos do curso de teologia, dizendo para eles assim, olha, se alguém que for algum ateu chegar para você e dizer, olha, Deus não existe, então confirme com ele. Diga para ele, realmente, Deus não existe. Porque aquilo que existe é criado. Deus, de acordo com a Bíblia, ele é. Ele é maior do que a existência. Nós demonstramos aqui para você, descrevendo que Deus é Senhor. Deus é criador de todas as coisas. Ele existe antes do tempo, antes da existência. Ele não tem início, ele não tem fim. Ele mesmo faz questão de se revelar em Jesus, descrevendo que ele é o primeiro, ele é o último, ele é o alfa, ele é o ômega. Ele é o Senhor de tudo, de todas as coisas, inclusive de você. E já avançando, o segundo subtópico do nosso segundo ponto trata então sobre o seguinte assunto. Deus é uma pessoa. Deus se revela como uma pessoa para você, que faz parte então desse projeto dele, da obra da salvação. Ele se revela a nós em um relacionamento genuíno por intermédio do Espírito Santo. Deus, ele nos ama, isso é característica de quem é pessoa. Deus tem nome, isso é característica de quem é pessoa. Deus tem um relacionamento, Deus se manifesta, Deus fala, Deus trabalha entre nós, Deus aparece em nossos corações, se revela à sua igreja por intermédio da palavra. Isso é característica de quem é pessoa. Ele tem qualidades, qualidades que são deles. Essas qualidades são conhecidas como qualidades atribuídas somente a Deus, atributos genuínos de Deus, como onipotência, onipresença, onisciência, que descreve para a gente realidades que ele tem de quem ele é. A onipotência, por exemplo, descreve para você que Deus tem todo o poder na palma da sua mão. A onipresença, que é atributo dele, você percebe que ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E a onisciência descreve para a gente que ele conhece tudo, antes que aconteça, porque ele é criador de todas as coisas. Mas Deus também tem atributos que ele compartilha com você. Esses atributos são conhecidos teologicamente falando como atributos comunicáveis. E esses atributos comunicáveis são o amor, a sabedoria, a paz, a alegria, a amizade, a revelação em Jesus. Deus se revela a nós como um ser que é também conhecido. Um Deus que se revela e quer que o seu nome seja conhecido, porque ele propaga o seu reino. E nós somos súditos desse reino através de Jesus, a partir da ótica do reino de Deus. Por isso, nós passamos a entender sobre a necessidade da compreensão da sua soberania. Ele é soberano, criador de todas as coisas, Senhor dos senhores. Ele trabalha em nós e através de nós. E para fechar, o terceiro ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto: o relacionamento de Deus com a sua criação. Como é que Deus se relaciona então com a sua criação, com as criaturas, com você, em Cristo Jesus? O primeiro subtópico trata então sobre o seguinte assunto: Deus estabeleceu um relacionamento de amor com a sua criação. Deus não estabelece um relacionamento como um carrasco, um Deus que somente trabalha julgando as pessoas. O Deus do Antigo Testamento, o Deus do Novo Testamento é a mesma pessoa. E ele se revela em amor desde o princípio, demonstrando o seu projeto, o seu amor em anunciar a salvação e, ao mesmo tempo, o seu resgate. A própria Bíblia apresenta a Deus como um Deus missionário, um Deus que está em missão, um Deus que resgata vidas. Quando o homem pecou, foi Deus que foi atrás do homem. Deus se revelou em glória,
procurando o homem no jardim e estabelecendo um relacionamento com o homem perdido. Quando o homem peca e se afasta da sua presença, ele envia o recurso. Gênesis capítulo 3, versículo 15, é o proto-evangelho, uma grande profecia dita pelo próprio Deus sobre o nascimento do Messias, o Cristo, que nos restauraria agora para esse relacionamento com ele. Usando os profetas do Antigo Testamento, ele demonstra a importância desse relacionamento também, de termos comunhão viva com esse Deus Todo-Poderoso, de termos um relacionamento de amor e um relacionamento de filhos diante da sua presença. Avançando, o segundo e último subtópico do terceiro ponto trata agora sobre o seguinte assunto: os seres celestiais e a eternidade também revela a soberania de Deus. Quando você olha para as Escrituras, você percebe que toda a eternidade, toda a criação, os seres celestiais, que no caso aqui são os anjos também, revelam agora a glória de Deus. Quando você analisa desde o Gênesis ao Apocalipse, você percebe que Deus preparou para os seus servos, os seus súditos, os seus filhos, uma glória maravilhosa, a cidade santa, onde nós iremos habitar. Esse Deus que intervém na história através de Jesus para nos resgatar, é um Deus também que providencia essa revelação da sua soberania. Lá em Apocalipse, João faz questão de dizer que ele demonstra a sua soberania, descrevendo que a cidade santa tem ruas de ouro, que os muros da cidade são cravados de pedras preciosas, mas isso aqui não é a essência de Deus. Ele demonstra que esse Deus ele ilumina a cidade, e esse Deus se revela em Jesus e para sempre. E aqui está a ênfase: nós viveremos com ele, habitaremos com ele e seremos então morada dele, como nós somos hoje como igreja de Cristo. Como eu posso ter então esse relacionamento com Deus? Aceitando a Jesus como meu Salvador. João capítulo 3, versículo 3. Você precisa nascer de novo em Cristo Jesus, para então sair desse mundo perdido, de cegueira espiritual, para a nova vida em Jesus. Eu espero ter te ajudado hoje em sala de aula. Se eu te ajudei, deixa aí teu comentário. Marca a gente no Instagram. Segue a gente lá também. Por favor, tire uma foto. E eu espero que Deus em Cristo te abençoe em nome do Senhor Jesus. E envie esse vídeo para mais alguém que precisa crescer e ser edificado em Jesus através dessa palavra. Se você está afastado da igreja e quer voltar para Jesus, tendo relacionamento agora com esse Deus Todo-Poderoso que se revela a você, você pode retornar para Cristo, aceitando a Jesus como seu Salvador, escrevendo no comentário: eu quero voltar para Jesus. Ou então, utilizando aí o teu celular com o leitor de QR Code, escaneando esse leitor e preenchendo o cadastro. Nós vamos orar por você, interceder por tua vida em Cristo. E é claro também que eu quero trazer para vocês algumas dicas de leitura para que você cresça em Jesus. Como dica de leitura, para você que quer estudar um pouco mais sobre a doutrina de Deus, eu quero indicar para você a Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Pode te ajudar muito a crescer em Jesus, estudando nesse trimestre sobre a doutrina de Deus. Também quero indicar a Teologia Sistemática Pentecostal. É um texto assim que pode te ajudar muito a estudar sobre Deus. E nesse trimestre nós vamos estudar muito sobre essa teologia sistemática, onde nós vamos encontrar a revelação de Deus através das Escrituras. Eu te aguardo por aqui na lição de número 2, onde nós vamos estudar sobre o tema Deus e a Criação. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da escola dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na escola dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da escola dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.